Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, um dia abençoado, que temos uma quinta-feira abençoada na presença de Deus. Deus abençoe não só hoje, mas sempre, nosso trabalho, família, nosso lar, nossos projetos e sonhos, em nome de Jesus. Queridos, hoje no nosso Momento Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus, no que a Palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4. A Palavra do Senhor nos diz: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Repetindo, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse texto, queridos, ele começa no capítulo 4, versículo 1, ele vai ter o texto: alerta contra os falsos profetas. Esse texto nos alerta, nos deixa claro também em quem está a nossa vitória, que maior do que o que está no mundo é o que está em nós, que é Cristo, que é maior do que tudo. Ele é o verdadeiro dono de tudo, Ele é o verdadeiro príncipe da paz, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Em nenhum outro há salvação. E esse texto ele vai advertir, alertar, aliás, melhor falando, uma palavra nos diz, sobre os falsos profetas, que hoje tem sido pregado prosperidade, só vitória, só alegria, e nós sabemos que isso é mentira, isso é apenas para fazer comércio, infelizmente, como muitos têm feito. A mensagem que tem que ser pregada é a mensagem da cruz. Queridos, não há conquista sem renúncia, não há renúncia sem dor. Toda mudança ela gera desconforto. Então nós precisamos entender que faz parte da vida. Não há evangelho sem sofrimento. O próprio Cristo sofreu. Como é que eu e você não vamos sofrer? Quando esses camaradas vêm e dizem: você agora venha para cá e pare de sofrer. Mas a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E olha só o que a palavra de Deus também vai nos dizer no capítulo 5 de João, versículo 4. Todo aquele que crê, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. E a nossa fé é Cristo. Deus é maior do que o mundo. No mundo teremos tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. É o que ele diz para mim e para você. Maior do que os falsos profetas, as falsas doutrinas, as culturas e religiões têm sido pregadas, a enganação, as adversidades, as tribulações, maior é Cristo na nossa vida. Por isso que nós precisamos confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, como a sua palavra nos diz. Não é palavra minha, Rafael, para você, não. É a palavra de Deus que nos exorta a isso, nos orienta a fazer isso. E nos diz que nós temos que ter o ato de confissão pública a Deus. Confessarmos Deus diante dos homens para que Cristo nos confesse diante do Pai. E assim temos acesso à moradia eterna que é o céu, ao qual lugar que Deus foi nos preparar. Mas nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos ter fé e não desistir, não retroceder. A Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. É diariamente, todo dia nós matamos um leão. Todo dia nós temos adversidade, todo dia nós temos dificuldade. Todo dia nós vamos escutar alguém tentando distorcer a palavra de Deus para a gente. Mas nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. É por essas questões, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos enganados por falsos ensinos, por falsas instruções, falsas doutrinas, por culturas, religiões, por adorações a coisas que não são agradáveis a Deus, ou coisas, melhor falando, que não é Deus. Nós só devemos adorar unicamente e exclusivamente a Deus. E nós devemos saber que não importa o que aconteça, maior do que o que está no mundo é o que está em nós, é Cristo. Mas nós precisamos abrir o coração. Se você não confessou a Cristo ainda, confesse-o. Comece a viver a palavra de Deus, comece a viver uma vida de intimidade com Deus. Ele vai transformar a sua vida e Ele ainda vai te dar um céu como herança. Cristo sofreu na cruz, queridos. Nós somos falhos, miseráveis pecadores. Façamos o que fazer, vamos ser pecadores sempre, porque somos falhos, miseráveis pecadores. Mas a cada dia devemos deixar algo da gente, colocar algo de Cristo. Porque Cristo era inocente e sofreu. Quem dirá eu e você, ser humanos, falhos e pecadores. Então nós precisamos largar essa ilusão que não vamos sofrer. Nós vamos sofrer, só que nós vamos vencer. Se nós vivemos pelas coisas do mundo, nós vamos perecer. Mas se nós vivemos pelas coisas de Cristo, nós vamos vencer.
Não importa o quanto forte seja a tempestade, o barco não vai virar, porque o dono do barco é Cristo e quem acalma a tempestade é Ele também. Então nós precisamos estar alerta aos falsos ensinos e precisamos entender realmente quem Cristo é e crer que Deus faz e não temer. Vivemos em tempos que as pessoas vivem temerosas à morte, às adversidades, aos acontecimentos. Isso é bíblico, tudo que está acontecendo. Nós precisamos nos alegrar com a volta de Cristo, pensar somente nisso. Essa é a nossa esperança, a volta de Cristo, para que assim venhamos a morar com Ele eternamente. Mas precisamos estar nele, não vamos subir de qualquer jeito, não vamos morar com o Senhor estando de qualquer jeito. Mesmo morrendo em Cristo aqui, nós ainda vamos ter que ter o corpo glorificado para poder entrar no céu. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nossa vida e que essa palavra penetre no nosso coração. Um dia abençoado a todos, em nome de Jesus.